Então, muito boa noite a todas e a todos. Boa noite, Alexia, Joana, Renata, Tiffany, todos os colegas que estão online. Enquanto aguardamos, né, a chegada dos demais colegas, a gente pode ir organizando essa que é a nosso último encontro síncrono, né, ao vivo dessa disciplina, embora a gente ainda tenha algumas atividades. E desde já, lembrar que estamos chegando ao final do semestre que iniciou lá em janeiro desse ano, mas ainda que corresponde a 2022, né? É o segundo semestre do ano de 2020. Então, em termos gerais, a proposta dessa aula vai ser fazer uma sistematização de algumas questões, né, que a gente possa também contar com a participação daqueles que desejarem participar pelo chat, por áudio e vídeo, por áudio, vídeo e chat, como preferirem. Então, fiquem todos muito à vontade de fazerem suas contribuições para a nossa aula. Em termos de conteúdo, então, a ideia é fazer algumas sistematizações de algumas questões, e também deixar com que vocês possam também, se desejarem, fazer aí considerações, inclusive especialmente a respeito do conteúdo, mas inclusive também que seria interessante, ao final, uma breve avaliação de como foi a experiência dessa disciplina em ensino remoto, né? No caso, não seria uma avaliação em termos do ensino remoto em geral, mas especificamente dessa disciplina. A gente sabe que é uma adequação, uma adaptação que a gente acaba tendo que passar nesse momento, mas, querendo ou não, já são 2 semestres, né? 1 ano, nesse modelo de atividade. Então, ao final, a gente pode, né? Eu gostaria daqueles e daquelas que desejarem se manifestar, te ouvir um pouco também a respeito disso, até porque em seguida, né, em breve, nós já iniciaremos mais um semestre e todos os comentários sempre são muito positivos e bem-vindos. Enquanto aguardamos, então, alguns colegas, se alguém tiver alguma questão operacional para colocar nesse momento sobre as atividades que estão em andamento, né, as atividades que vocês têm que entregar já na próxima semana, que é a última semana do semestre, por favor, fiquem bem à vontade, né, de se manifestarem. E em seguida eu já inicio. Se estiver tudo tranquilo, a gente já vai tocar. Tudo tranquilo entre os que estão online? Vou partir do pressuposto que sim. Muito bem. Nesse último encontro, então, né, a ideia é a gente pensar um pouco mais aí a respeito dessa sociologia escolar, né, desse ramo, né, desse campo específico, como a gente discutiu durante toda a disciplina da sociologia, do ensino da sociologia no ensino médio, e dessas áreas, né, na verdade, que interconectam aí os conhecimentos da área da educação e da área das ciências sociais, a sociologia, a antropologia, a ciência política, para que a gente efetivamente, né, possa aí desbravar e desenvolver, né, uma prática específica que é a de aplicar a sociologia no âmbito da educação básica e, sobretudo, no ensino médio, que é onde nós temos a nossa participação na formação dos jovens, das pessoas que estão na escola, certo? Então, a sociologia escolar, né, a gente passou inicialmente, né, na primeira etapa da disciplina, fazendo todo um levantamento de questões teóricas, de questões históricas, de questões contextuais, depois passamos por questões
que envolvem a metodologia de ensino, o perfil do professor, a formação do professor, até chegarmos nas questões de legislação, onde a gente discutiu lá dentro daquele contexto de trabalhar com a ideia do campo, do ensino da sociologia, e também passamos pelas diretrizes curriculares, né? Tanto as orientações curriculares do ensino médio para a área de sociologia, que funcionam em termos nacionais, quanto as lições do Rio Grande, que são as diretrizes curriculares aplicadas no estado do Rio Grande do Sul. Então, depois disso, né, depois de todo esse momento de imersão teórica, contextual, histórica, nós chegamos, né, finalmente na parte prática da disciplina, né, que a gente desenvolveu aí nas últimas três semanas e meia, enfim, onde vocês tomaram contato com planos de ensino de 6 professores, né, entrevistas que esses professores nos concederam, né, sobre algumas questões que concernem a prática de ensino deles, enfim, o que é o pensamento crítico, coisas nesse sentido, o uso das orientações curriculares e assim por diante, né, aquelas temáticas que são melhores trabalhadas, enfim. Então, vocês viram, né, tanto os planos de ensino desses professores, quanto as falas deles, né, as argumentações que eles trazem para contextualizar aí o que a sociologia e como que a sociologia no ensino médio vem sendo trabalhada por eles, né? E além disso, vocês fizeram também um trabalho exercitando um pouco aquela função do professor na escola, né? Uma das funções do professor na escola, que é a escolha do livro didático, né? E no caso, vocês analisaram 3 livros didáticos, entre muitos outros que estão disponíveis para trabalhar com os alunos no ensino médio. Então, vocês fizeram aí vários exercícios práticos no sentido de ouvir os professores, né? Conhecer um pouco de como que eles planejam, quais temáticas eles mobilizam, que dificuldades e desafios que eles enxergam, né, para o âmbito da sociologia no ensino médio, e também tiveram contato com um dos principais produtos, ou um dos produtos mais importantes da área da sociologia, que ajuda a legitimar o campo, né, da sociologia escolar, que são os livros didáticos, né? Que também trazem sistematizações interessantes a respeito dos conteúdos que são trabalhados, da forma como esses conteúdos são trabalhados, dos exercícios que são possíveis, né, de algumas propostas de atividades de ensino, de recursos didáticos e materiais complementares, né. Então, eu aproveito para dizer que esse movimento desses 3 trabalhos, né, que vocês desenvolveram nas últimas 3 atividades, 3 semanas de atividades assíncronas, onde vocês analisaram esses documentos todos, né, propiciaram um excelente diagnóstico, né? Inclusive, eu já fiz alguns comentários em relação aos trabalhos de alguns de vocês. Eu vi também que algumas de vocês comentaram as postagens dos colegas, enfim, exatamente esse é o movimento que era esperado, né? Que esse diagnóstico fosse sendo construído coletivamente. E esse material ele vai ficar disponível, né, para vocês, né? A disciplina aqui no ambiente Moodle, ela não deixa de existir para vocês, então vocês vão poder acessar isso de novo em outros momentos, e ali vocês têm, né, um conjunto de conteúdos, um conjunto de questões, enfim, um conjunto de aspectos que no conjunto permitiram que vocês tivessem um mínimo de aproximação, né, com essa realidade. Então, além de pensar teoricamente essa realidade, a partir da primeira parte da disciplina, onde discutimos o campo, a história, o contexto, a legislação, as diretrizes curriculares, vocês também conseguiram ter um mínimo contato que fosse com alguns professores, as falas de alguns professores, algum contato com o que acontece na realidade escolar. E a ideia, evidentemente, é que vocês consigam, né, que isso contribua com a formação de vocês de uma forma que vocês consigam conectar questões teóricas, conceituais, de diretrizes curriculares, com alguma leitura, algum estudo de diagnóstico a respeito dessa realidade e também com as suas expectativas, com as suas preocupações, ou seja, com tudo isso que nós
trabalhamos aí no decorrer da disciplina e que isso tudo potencialize, né, o processo de formação de vocês e que vocês se sintam minimamente mais preparados e preparadas para a próxima etapa, que é a etapa dos estágios, né, onde vocês vão já, mesmo na condição de estudantes do curso de licenciatura em Ciências Sociais, vocês já estarão exercendo, né, para aqueles alunos do ensino médio onde vocês vão fazer os estágios, vocês já vão estar exercendo o papel de professores. Tá? Então, a ideia foi subsidiar vocês com o que ocorre, com as possibilidades, com os desafios, com os percalços, com o que aconteceu em termos históricos e com alguns elementos aí que subsidiem toda esse processo aí de formação de vocês daqui para frente, certo? Então, eu quero chamar a atenção, fazendo uma sistematização, já que é uma aula final, uma aula de conclusão, fazendo uma sistematização geral, né, do que nós vimos, assim, eixos teóricos específicos e principais do conteúdo dessa disciplina e de como que efetivamente ele está se conectando aí com as próximas etapas e, evidentemente, que com a carreira de vocês, todas e todos ali na frente, né, essa carreira de professor. Especificamente de professor de sociologia, embora lá nas preocupações de vocês e em contato com a realidade vocês vão saber, e vocês já sabem, na verdade, que acabam tendo lá na frente que ministrar disciplinas também para complementação da carga horária de outras áreas, enfim. Mas, né, aqui o nosso foco é na questão da preparação da formação específica do professor de sociologia da escola. Então, né, quais são aqueles grandes eixos, né, qual foi a grande proposta da disciplina? Né? É problematizar as ciências sociais, o ensino das ciências sociais no âmbito da escola, né, no âmbito especificamente da sua importância na educação básica, né, para que vocês, enquanto professores em formação e futuros professores em atuação, tenham em vista que a qualificação do trabalho de vocês, né, da prática professoral que vocês vão desenvolver e como participantes aí desse campo do ensino da sociologia, no âmbito dessa especificidade que é a sociologia escolar, né, trazer para vocês que ser um professor de sociologia na escola vai exigir fundamentalmente que vocês sempre estejam fazendo essa problematização. Né? E essa problematização ela vai passar, né, como vimos algumas vezes, né, durante o decorrer da disciplina, ela vai passar por permanentemente estarmos nos perguntando por que ensinamos a sociologia, né? Até porque, como apareceu lá entre as preocupações de vocês, de algumas de vocês, apareceu a questão de que o público, a sociedade tem dificuldade de entender o que é sociologia, muitas vezes porque o próprio professor de sociologia, o próprio sociólogo, não se faz essas perguntas, né? E a problematização, digamos, a formação qualificada enquanto professor de sociologia, enquanto professor de ciências sociais, enquanto sociólogo, vai exigir que a gente faça permanentemente essa problematização e esse autoquestionamento, essa autorreflexão. Né? E isso vai implicar também que a gente trabalhe, né? E esses são os três grandes principais eixos que a disciplina tentou desenvolver, né? Por que nós ensinamos, qual que é a importância da sociologia para a formação dos jovens, enfim, lá no ensino médio, o que nós ensinamos que vai fazer vinculação com os conteúdos, né, que estão aí colocados para o nosso trabalho, né, o que podemos efetivamente desenvolver junto aos estudantes para que consigamos trabalhar com aqueles princípios, né, epistemológicos de fazer com que eles estranhem, desnaturalizem a realidade social e assim por diante, né? E aí a gente passou muito por essa ideia do como ensinar, né? Que diz respeito especificamente à metodologia de ensino, né? A metodologia da prática pedagógica que vai ser desenvolvida. É claro que a disciplina não vai fazer com que isso tudo seja desenvolvido, né, automaticamente agora, né? Então, como eu venho falando, o importante é que vocês adquiram esse hábito
né, de fazer essa permanente problematização, e com o passar do tempo, né, numa associação aí de debates numa disciplina, de debates em outra disciplina, de debates que vocês vão fazer, interações que vocês vão fazer em outros espaços, em outros fóruns, dentro do campo da sociologia escolar ou no âmbito da sociedade, né, do espaço público, da esfera pública, e posteriormente, né, e mais importante, a partir das experiências docentes, né, que vão começar aí no estágio docente, e depois, durante a carreira de vocês, que vocês sempre estejam, né, trabalhando aí com todas essas dimensões e fazendo uma reflexão importante sobre tudo isso aí que a gente coloca e sobre tudo isso que envolve uma formação qualificada do professor de sociologia, né? Isso também, né, não vai deixar de envolver que vocês pensem, né, no para quem, né, ensinamos, né, que isso vai envolver as demandas dos estudantes, isso vai envolver as questões da comunidade escolar, tudo que envolve a comunidade escolar, né? Também um pouco a questão do quem ensina, que vai também fazer referência a que vocês pensem a sua própria formação enquanto professores de sociologia e tendo sempre em vista quem que está ministrando a disciplina, né? Porque não se trata apenas de nós, enquanto professores na escola, executarmos um ensino qualificado, mas também se trata bastante de nós considerarmos as condições para que isso aconteça, né, para que isso ocorra, né? Então, é uma preocupação que tem que permear, né, a própria prática profissional do professor de sociologia na escola e do participante desse campo da sociologia escolar, certo? E, no fundo, também, né, aquela grande discussão, né, do qual sociologia, né? Qual efetivamente, quais caminhos efetivamente vão ser tomados, né, em termos do sentido que a gente quer dar para as aulas de sociologia no ensino médio, né? Então, resumindo isso tudo, essa problematização, que vai ser permanente, né, que se espera seja permanente daqui para frente, ela vai fazer com que vocês sempre estejam, né, mobilizando o legado da área, né, trabalhando com diretrizes curriculares, orientações curriculares e com todo o acúmulo de experiências de ensino que estão disponíveis, né, e da forma como elas são pensadas, trabalhadas, né, produzidas, e também a partir de uma síntese disso tudo, né, com estratégias pedagógicas que vocês vão adquirir aí da própria experiência prática e profissional que vocês vão ter daqui para frente. Certo? Então, nessa aula aqui, até a ideia foi fazer um pouco uma metáfora, tá? Vocês devem estar olhando aí as imagens que tem no fundo da tela. A gente vai fazer um pouco aqui meio que uma metáfora, como se isso aqui fosse uma aula de engenharia, né? Vocês já tiveram aulas de engenharia, de construção civil, mas então, qual que então o grande elemento que a gente quer chamar a atenção, que eu quero chamar a atenção de vocês, do que foi a proposta da disciplina para a gente conseguir fechar ela, certo? Fora isso tudo que eu já adiantei para vocês, a ideia é que vocês tenham em mente que o ser professor de sociologia na escola, além de envolver tudo isso, né, todo esse legado, todas as experiências, estratégias de ensino, né, eu ser professor de sociologia na escola envolve uma construção, né, envolve algo que vai sendo produzido com o tempo, né, e que envolve, evidentemente, todos nós, né? Envolve a comunidade da qual participamos, envolve os espaços onde conseguiremos encontrar a nossa carreira, envolve a escola, mas especialmente envolve a aproximação entre todos nós e o trabalho que vai ser desenvolvido por cada um, né, nessa trajetória, nesse percurso. Então, isso é algo que vai sendo feito aos poucos. E a proposta da disciplina, né, como eu falei antes, as disciplinas não resolvem tudo, elas apenas lançam algumas problematizações que possam ser relevantes para um trabalho futuro
para um trabalho presente de formação qualificada do professor, mas um trabalho futuro também de qualificação do próprio ensino da sociologia, ensino das ciências sociais na escola, que vai efetivamente exigir, né, um envolvimento de todos, né, individualmente, de todos nesse espaço coletivo, enfim, vai envolver a construção de redes, né, vai envolver uma imersão, né, na questão profissional, na questão da carreira, na questão das orientações curriculares, do debate disso tudo, né, nos eventos específicos da área e assim por diante. Então, é importante destacar que tudo é um trabalho de construção. E o que a disciplina quis fazer, né, com vocês foi especialmente subsidiar que essa problematização presente e futura, né, de formação do professor e de qualificação do ensino da sociologia, estabelecesse alguns fundamentos, alguns princípios, mas princípios extremamente básicos, mas que ajudam a sustentar a construção dessas trajetórias, né, individuais, dentro de um contexto coletivo, mas que são individuais e que envolvem a formação do professor. Então, a gente está falando aqui de alicerces, a gente está falando de fundamentos, do que é básico, certo? Só que, né, isso tudo não envolve apenas os alicerces, isso tudo vai envolver, né, uma realidade, um contexto, né, questões de avanços, questões de percalços, mas também questões que são muito particulares de como cada um de nós vai dar, né, digamos, o seu colorido especial a isso tudo lá na prática pedagógica na escola, certo? Então, a gente vai ter aí, né, essa problematização toda, ela envolveu o quê? Né, que a gente vá construindo as coisas aos poucos, mas que a gente tenha a capacidade de planejar e de se entender num determinado contexto, né, a capacidade de dialogar entre nós todos, né, de participar das redes que estão conectando os professores, né, porque uma das grandes questões que a gente vê hoje nas pesquisas sobre a formação dos professores, além daquilo que a gente viu aqui na disciplina, que é o perfil dos professores, a falta da correspondência entre a formação específica e quem ministra a sociologia na escola, é que ainda há uma grande desconexão, né, entre esses professores nos espaços que ajudam a desenvolver e a qualificar o ensino da sociologia. Então, ainda falta um pouco de planejamento, ainda falta um pouco de diálogo, ainda falta um pouco de trocas de experiências, de compartilhamento de experiências, de participação nos eventos do ensino, enfim, em associações, né, para que e essa disciplina ela também, eu acho que nas primeiras aulas eu falei para vocês que a minha ideia é que vocês também não percam o contato entre vocês, que vocês tenham o contato dos colegas, porque lá na frente, né, e não tão ali na frente, mas logo ali na frente, né, vocês já vão ser os professores que vão estar ministrando a disciplina na escola, e é muito importante que vocês já tenham esses laços, essas redes estabelecidas, esses laços entre vocês produzidos, para que esse planejamento possa ser feito de uma forma que beneficie também a qualificação do ensino da sociologia na escola. Então, na verdade, não se trata apenas de ir aprendendo a ser professor, mas se trata de construir, de participar e de emergir nesse espaço de forma que a gente também consiga qualificar o ensino dessa disciplina, certo? Então, a disciplina, ela teve muito esse papel de trabalhar com vocês esses fundamentos, tá? Agora, cabe a cada um avançar em relação a isso, seja por meio de planejamento, seja por meio de diálogo, seja por meio de interação, seja por meio de trocas, né? Trocas de experiências, né? Uma coisa que a gente tem dificuldade de observar professores que desenvolvem, às vezes, estratégias de ensino, estratégias metodológicas muito interessantes, muito inovadoras, e não compartilham isso com os outros. Mas não porque eles não querem, muitas vezes porque estão bastante afastados desses espaços que são construídos.
né? E aqui a gente sempre tentou fazer com que vocês mergulhassem, né, nessa realidade, mostrando para vocês que nós temos um contexto cheio de percalços, nós temos adversidades, mas nós também temos avanços muito significativos, né, com eventos, com associações, né? Então a gente, com a construção de redes profissionais, então a gente tem aí mais produção de livros didáticos, de materiais didáticos, e a gente também precisa ter uma maior expressão dessas estratégias metodológicas, estratégias de ensino que são feitas na própria escola. E essa troca ela é fundamental e ela é importante, né, de acontecer. Então, a gente quer que essa disciplina já seja um primeiro passo nesse sentido, assim como a gente quer que nos estágios vocês também não percam esse contato, né? Não, e compartilhem as experiências de estágio, né? Vocês, as próprias disciplinas de estágio vão ter muito esse movimento, né? Que vocês vão fazer experiência na escola, mas que vocês também vão vir voltar para o espaço da disciplina de estágio, né, na universidade, vocês vão contar suas experiências, vão relatar o que está acontecendo, como que vocês estão sentindo, né, que tipo de atividades vocês estão desenvolvendo. E o interessante é que isso também tivesse continuidade para além, né, para além desse próprio espaço, né, desse próprio espaço da universidade, mas que essas redes tenham, digamos, vida, efervescência, enfim, também pós a universidade, né? onde nesses espaços, enfim, que profissionalizam o nosso campo. Eu costumo dizer, e acho que é muito importante dizer, que hoje, né? Porque muitas vezes a gente fala e ouve que as pessoas, a área está muito está sendo muito batida, muito perseguida, muito, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante a gente considerar e lembrar do seguinte: hoje nós temos uma área muito mais viva, muito mais consolidada, muito mais estruturada, muito mais organizada do que nós tínhamos 10 anos atrás. Então, na verdade, né, existem condições mais positivas profissionalmente hoje, que ajudem na resistência a qualquer tipo de ameaça externa do que nós tínhamos antes, certo? Então, hoje é um espaço muito mais profissionalizado. E esse já é um grande alento que a gente tem que ter, certo? Mas, enfim, voltando à questão da metáfora, certo? Na disciplina, a ideia foi problematizar as ciências sociais na escola, né, a partir dos seus fundamentos, daquilo que é mais básico, daquilo que é mais elementar. Mas caberá, daqui para frente, a partir, né, do envolvimento de cada um, da dedicação de cada um e da imersão, né, de todos e de todas no contexto, no campo que a gente tem, preparar preparar não, mas colorir e acabar a construção dessas trajetórias enquanto professores que cada um vai ter daqui para frente, certo? Então, se a gente falou aqui dos alicerces, dos fundamentos, né, daquilo que é mais básico, daquilo que é mais elementar, caberá a cada um agora se organizar em grupo, junto a colegas, junto ao que está sendo produzido, a partir das experiências que se tem, né, de como que se vai levantar, né, essa profissão, essa carreira de cada um de vocês, né, a forma como cada um vai dar continuidade a essa construção, certo? E aí a gente tem, né, várias possibilidades. Você sabe que as ciências sociais ela é muito rica em termos de conteúdo, em termos de perspectivas, em tipos de abordagens, enfim, nós temos muitas inovações práticas, muitas inovações didáticas, e daí cada um vai começar a erguer, né, da forma como se sentir mais sensibilizado, da forma como melhor achar que pode desenvolver
a prática pedagógica do ensino das ciências sociais na escola a partir de todos esses recursos que nós temos disponíveis. Né? Lembrando aí que nós temos a prática da pesquisa como algo muito importante, a gente tem a questão dos conceitos, as metodologias baseadas em temas, né? As teorias, enfim, a gente tem muito subsídio. Né? Então, trata-se efetivamente de ir mobilizando e escolhendo, né? Organizando, né? Como que cada um vai, né? Preencher esses alicerces para que a gente tenha efetivamente algo aí que seja voltado para uma contribuição efetiva, pública, lá na escola, via educação, né, do uso da sociologia junto aos estudantes do ensino médio. Né? Então, o trabalho, a partir do momento que você tem os fundamentos, o trabalho ele passa a ser voltado a como que cada um vai dar continuidade a isso individualmente, dando seu colorido especial, certo? Mas, ao mesmo tempo, da forma como cada um vai se articular a esse campo profissional que está aí colocado e que existe. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem muitos recursos, né? Muitos conteúdos, muitas estratégias disponíveis, e aí trata-se, né, efetivamente, de cada um ter, né, a partir da sua reflexão, a partir disso tudo, da problematização que faz, dos recursos que mobiliza, das estratégias que escolhe, construir, né, dispor isso tudo de uma forma que se possa fazer uma contribuição efetiva e eficiente, né, em termos da sociologia e na área de educação básica, certo? E aí a gente volta lá aos princípios, né, aos grandes princípios que a gente viu nas orientações curriculares, né, o princípio epistemológico que fala no estranhamento, desnaturalização, de provocar isso, né, junto aos estudantes do ensino médio, por meio da pesquisa, acionando temas, conceitos, teorias, né, para a gente conseguir, especialmente a partir de temas, de problemas geradores, enfim, ter uma prática pedagógica mais próxima da realidade do aluno, né, que muitas vezes, partindo da teoria, a gente está muito distante da realidade do aluno, mas sem perder de vista, né, os conceitos como um recurso importante para que a gente também chegue nos aspectos teóricos, né, nos aspectos que dizem respeito à forma como as ciências sociais nos ajudam a ler e interpretar o mundo. Né? Até que ponto que é importante, né, nós ensinarmos, né, auxiliarmos os estudantes a se aventurar ou a se envolver com a resolução de problemas, né, que tenham a ver com a realidade social. Né? Então, isso tudo é muito importante da gente sempre estar pensando. E como eu falei, né, voltando, os princípios eles são fundamentos, eles são alicerces. Né? Eles permitem que a gente vá expandindo, né, demarcando um terreno, certo? E aí depois a gente tem aí um monte de recursos para a gente dar a forma como a gente preferir, certo? Então esse é o grande elemento. Isso tudo, no fundo, significa o quê? Vocês devem ter visto isso bastante lá nas disciplinas da educação. Isso tudo significa planejamento. Né? Isso tudo significa a gente saber o que a gente tem disponível, né? A gente saber que não está sozinho, a gente saber que existe uma história, a gente saber que existem diretrizes que nos auxiliam nesse planejamento, a gente saber que já existe um caminho andado, né? A gente saber que existem espaços onde a gente pode contribuir com as coisas, a gente saber que pode acionar diversas estratégias, metodologias, recursos, né? E, enfim, e aí a gente conseguir efetivamente aí fazer aquele movimento, e aí eu vou trazer para vocês aquele slide lá que foi um dos últimos de sistematização que a gente apresentou na parte teórica da disciplina, que é muito desse processo aí de escolarizar em ciências sociais. E esse planejamento, né,
fazer essa problematização constante, né, do que é a sociologia na escola, né, de o que trabalhar, de como trabalhar, enfim, tudo isso vai envolver essa noção de subsidiar a capacidade do professor para que na sua prática professoral ele consiga planejar com segurança, né? Saber que existem recursos disponíveis para, no fundo, a gente conseguir desenvolver esse processo, né, esse procedimento, né, essa, digamos, especificidade da sociologia lá na escola, na prática escolar, que é o de ensinar a problematizar, né, que passa muito por aquela ideia de imaginação sociológica, de ensinar a fazer raciocínios de maneira sociológica, né, com estranhamento, com desnaturalização, com distanciamento, enfim, mas que se consiga problematizar no sentido de distinguir o que é efetivamente um problema social do que é efetivamente um problema de cunho sociológico, né? Que aí é muito o perseguir as causas, as condições, entender a conjuntura em que determinadas coisas acontecem, relacionar fatos, relacionar fenômenos, enfim, né? Então a gente vai ter essa missão muito de ajudar na formação dos estudantes do ensino médio, de contribuir com a formação e a escolarização deles, com a capacidade de problematização, né? E por meio da pesquisa, a gente conseguir analisar, observar, interpretar os fenômenos, associando, relacionando, classificando, enfim, as informações que são coletadas, para que daí ele consiga, né, eles consigam efetivamente se situar numa realidade, se entender no contexto, relacionar sua biografia com o contexto e com o que acontece na realidade da comunidade em que ele vive, da cidade que ele vive, da região que ele vive, do estado que ele vive, do país que ele vive, do mundo que ele vive, né? A gente vai aumentando aí os graus de se entender num percurso histórico, né? Entender que a realidade social ela é construída, ela tem uma cultura, enfim, se entender nesse sentido para que ele possa efetivamente aí lá daqui para frente, do momento que ele desenvolve o processo de estranhar, de desnaturalizar a realidade, ele consiga, né, depois de analisar, depois de interpretar, ele consiga argumentar a respeito da realidade e aí, né, a partir da sua própria interpretação, da sua própria escolha, ele possa se posicionar ou se reposicionar nessa realidade e aí ele já passou por nós e aí ele vai seguir, né? Os estudantes, os educandos vão seguir a sua própria vida, certo? Então esses são os grandes elementos, né, que a disciplina se propôs a fazer, né? É trazer um conjunto de fundamentações, né, o básico do básico, né, gosto muito de repetir isso, é o básico do básico, para que daqui para frente, a partir das experiências de vocês, da imersão que vocês tenham, da inserção que vocês construam no campo, na escola, nas comunidades escolares, ou seja, nos espaços que cada um acabar seguindo, que vocês venham a desenvolver, digamos, a parte mais viva, mais dinâmica disso tudo, que não são as estruturas, não são o que sustenta, mas são aquilo que efetivamente é feito e é praticado por cada um. Né? Os resultados que cada um vai conseguir atingir a partir disso que é, digamos, o básico, né? O alicerce que vai nos dar sustentação para seguir por um determinado caminho. Então, né, basicamente, essa é a ideia geral. E aí eu fiz uma pequena sistematização, né, que eu queria chamar a atenção de vocês sobre as preocupações, né, que vocês apresentaram no tópico da semana 5, né? 9 de vocês já tinham respondido até ontem, quando eu estava fazendo essa sistematização, e aí acabamos identificando 34 principais preocupações, certo? De vocês, né? Quando nós perguntamos sobre isso lá a partir lá da quinta semana da disciplina, né? Claro que eram
para ser faladas as três principais preocupações. Então, é claro que não são necessariamente todas as preocupações, mas é interessante a gente ter como indicador aqui, já praticando um pouco a pesquisa a partir das falas de vocês ali naqueles espaços, né, especificamente nesse espaço, a gente acabou tendo 34, né, principais preocupações, né, mais do que as 27 que eram esperadas, sendo 9 respondentes, mas porque alguns acabaram trazendo mais preocupações, outros acabaram comentando o que os colegas disseram, então deu para sistematizar um pouco dessa forma como está colocada aqui, certo? O que eu quero chamar a atenção de vocês? 7 das principais preocupações, ou seja, o maior número, dizem respeito à inserção no mercado de trabalho, né, à carreira, aos concursos, ao estar na escola, ou como chegar na escola, né? Paralelamente a isso, a segunda, são duas segundas que aparecem mais, mas eu coloquei ali como segundas condições de trabalho, emprego e de salário. É claro que isso é uma preocupação fundamental, especialmente no momento que vocês estão num curso que está profissionalizando vocês e formando vocês para serem professores, né? Mas então acaba aparecendo como uma preocupação de destaque, né? Bem destacada nesse sentido. A terceira preocupação diz respeito à carga horária da sociologia na escola, né? Que são poucos períodos, e isso vai se associar, né, tá em mesmo número, inclusive, que a anterior, que são as condições de trabalho, emprego e salário. Isso tem a ver, essas duas questões têm relação, tá? Só que elas dizem respeito, essa terceira diz respeito a duas coisas específicas, né? Duas coisas que dá para destacar aqui. Uma é a preocupação com o ensino da sociologia ter pouco espaço, mas a outra, que vem sempre associada aí à questão das condições de trabalho, diz respeito ao fato de que, por serem poucos períodos, os professores de sociologia acabam tendo que dar aula muitas vezes em muitas escolas e para muitas turmas para completar a carga horária. Então fica essa questão que a gente precisa, claro que precisaria de ter maior investigação nesse sentido, mas há uma dupla questão aí, né? Uma é a preocupação com o ensino em si, com a qualidade do ensino, para ser executado em tão pouco tempo, mas associado a isso tem uma preocupação vinculada às condições de trabalho, né? Que acaba fazendo aí com... A gente tem alguns professores nas pesquisas que a gente já fez aí com os professores que ministram sociologia na escola. A gente tem professores, às vezes, com 500 alunos, né? Professores que dão aula em 3, 4 escolas e assim por diante, né? Então, tem essa dupla vinculação falada da carga horária da sociologia, né? Por um lado, a qualidade do ensino das ciências sociais na escola, por outro lado, como isso afeta as condições de trabalho. Uma terceira preocupação, que foi mencionada 5 vezes, foi a conjuntura política e ideológica adversa, né? O que é muito natural que isso aconteça, né? A gente tem uma situação aí realmente de uma certa perseguição em alguns casos, enfim, uma ideia de que as ciências sociais acabam tendo um viés bastante ideológico e tal. Existe essa preocupação, ela é muito legítima para quem está em formação, certo? Mas eu costumo dizer, e acho que eu já tinha até mencionado isso para vocês em aulas passadas, que a partir do momento que a gente faz aquela problematização geral sobre o ensino da sociologia, que nós mesmos nos perguntamos, fazemos uma autorreflexão a respeito do que é a sociologia, para que ela serve, qual a importância dela na formação dos estudantes, enfim, a gente consegue tirar de letra essa questão, certo? De que a sociologia na escola ela não seja confundida com orientações políticas específicas, certo? Quando a gente tem esse tipo de disposição a fazer esse tipo de problematização sobre a nossa prática, sobre o nosso trabalho, sobre para que a gente está levando a sociologia para a escola, a gente consegue argumentar muito bem,
né? E, inclusive, destruir argumentos que trabalham a sociologia de uma forma que seja mal vista, né? Então, faz parte, né, do processo de formação dos professores a gente encarar isso. É um aspecto que está no contexto, ele está bastante, ele já esteve mais forte 2, 3 anos atrás, especialmente quando aquele movimento Escola Sem Partido estava muito forte. Atualmente ele é um movimento que já arrefeceu, né? Não tem mais tanta importância, assim, não tem mais tanto destaque. Mas isso é uma coisa permanente, né? A gente não é de agora, né? Se vocês leram lá aquele texto que eu deixei disponível para vocês do professor Ottaviani sobre o ensino da sociologia no primeiro, no segundo grau, enfim, ele já começava, né, falando e dizendo que a sociologia já nos anos 80 era confundida com socialismo, com coisas nesse sentido, com orientações políticas, com ideologias, enfim. E assim por diante, né? Vocês têm também aquele outro texto do professor Amaury Moraes sobre ciência, ideologia, neutralidade, enfim. Também é algo que não é novo, né? Que teve um pouco mais, foi mais marcante aí cerca de 3 anos atrás, mas atualmente a gente já consegue, né, passar mais tranquilo a respeito disso. Os nossos fóruns, as nossas associações têm trabalhado diretamente em torno dessa questão, né, inclusive fazendo manifestações públicas importantes, né, e esses fóruns acabam, né, nos ajudando aí a fortalecer bastante uma resistência a esse contexto adverso. É uma preocupação legítima, com certeza. 4 vezes apareceu a prática pedagógica, a metodologia de ensino. 3 vezes a formação, né, essa correspondência entre a formação do professor e a disciplina que é ministrada, né, o fato ou de que os professores com outra formação acabam ocupando o espaço dos professores que têm formação em sociologia ao ministrar aulas de sociologia. E também pelo lado contrário, que seria o professor formado em ciências sociais, ao adentrar na escola, ele estar ministrando também para completar a carga horária de outras disciplinas, né, como história, geografia, filosofia, enfim, as disciplinas das demais áreas das ciências humanas. Também temos muitas discussões, né, dentro do campus sobre isso. Os livros didáticos também trazem propostas de questões interdisciplinares, enfim. Então, a gente tem também toda a discussão que envolve isso, que é da reforma do ensino médio, de trabalhar por áreas de conhecimento, não mais tanto pela questão disciplinar. Então, ela é uma preocupação efetivamente importante e legítima, que faz parte aí do contexto em que vocês estão se inserindo e adentrando, certo? 2 vezes apareceu a preocupação com o interesse e expectativa dos educandos, e uma vez com os recursos didáticos e com as tecnologias. Tá? Sem fazer uma avaliação de se as preocupações são importantes ou mais ou menos importantes em relação ao que se propôs na disciplina em si, né? O que dá para dizer é que, na verdade, vocês têm preocupações típicas de estudantes que estão se formando professores, né? De estudantes que estão em processo de profissionalização. Então, é natural que as preocupações girem em torno de condições de trabalho e inserção no mercado de trabalho. É natural que se tenha essa preocupação com a conjuntura adversa, que, de certa maneira, pode estar vinculada à inserção no mercado de trabalho, às condições de trabalho e emprego, né? E a questão se tem ou não, se terá ou não as disciplinas, e se a sociologia terá carga horária na grade curricular.
né? Tudo isso está, de certa forma, articulado. E a formação e correspondência disciplinar também tem relação com isso tudo. Então, vocês têm mais preocupações, isso, como eu falei, é legítimo que seja de quem está em fase de formação, de quem ainda não está no campo atuando, né? Mais preocupações que dizem respeito à condição profissional, pessoal de cada um, mais do que necessariamente do campo, né? E o que apareceu menos nas preocupações foram aspectos que estão relacionados ao ensino da sociologia em si, que é a prática pedagógica, como desenvolver, como trabalhar na escola, como fazer a sociologia, o interesse dos estudantes do ensino médio sobre a sociologia, sobre as ciências sociais, e quais os recursos didáticos, teóricos, metodológicos, enfim, que tipos de tecnologias podemos utilizar nas aulas, na prática didática. Então, as preocupações, embora todas sejam preocupações vinculadas ao debate da disciplina, porque a disciplina também trabalha com contexto, com mercado de trabalho, com condições de trabalho, com condições de emprego, com correspondência da formação, né? Tudo isso tem relação direta com o campo, com o espaço da sociologia escolar, com o mercado de trabalho da sociologia escolar. A gente teve uma menor concentração de preocupações que dizem respeito à prática pedagógica de ciências sociais na escola, que também deveria ser uma preocupação importante e fundamental do professor de sociologia que está em formação. Então, na verdade, nós tivemos mais preocupações de ordem inserção pessoal no mercado de trabalho, no campo, na profissão, do que necessariamente preocupações que dizem respeito à qualidade do ensino da sociologia, a qualidade, né, do ensinar ciências sociais na escola, por quais meios, mobilizando o quê, né, que também era foco dessa disciplina, né, no processo de formação dos professores. Então, resumindo, são todas preocupações que dizem respeito a quem efetivamente está nesse estágio, né, de formação e que ainda não atingiu o campo propriamente dito, né, que ainda não tem a sua posição enquanto professor, né, ainda está na expectativa de adentrar o espaço escolar. Então, enfim, como vocês podem ver, é possível, a partir de um exercício bem simples, bem pequeno, a gente especular bastante a respeito de expectativas, né, de vocês a respeito do ensino da sociologia, da qualidade do ensino da sociologia e de quais desafios, pautas, né? É isso que eu quero chamar a atenção, então, para encerrar essa parte expositiva. Que, na verdade, essas preocupações, elas apontam para desafios que vocês têm pela frente enquanto profissionais da área, né? E quais são aí algumas das principais pautas que vocês precisam carregar nesse processo de formação qualificada, né? De preparação, de construção da prática profissional para o ensino da sociologia, das ciências sociais na escola. Então, esses são os desafios, né, que eu tenho certeza vocês, a partir de alguns fundamentos, a partir de algum conhecimento sobre a conjuntura, o contexto em si, enfim, a partir de alguma base que a gente tentou passar para vocês nessa disciplina, estabelecendo ali demarcando um espaço, demarcando um terreno, demarcando por onde a gente caminha, mostrando que recursos estão disponíveis.
que eu tenho certeza vão ajudar vocês a se preparar para não só encontrar inserção nesse mercado de trabalho, mas também de definir quais são as pautas e os desafios, né, e como que vocês vão conseguir, por onde vocês podem conseguir ir construindo estratégias aí para encarar esses desafios, identificar esses desafios, encarar os percalços das adversidades e conseguirem efetivamente avançar daqui para frente. Então, a proposta sempre foi essa, né? Ao fazer a problematização, ao se inteirar e se entender num determinado contexto, todos vocês vão ter a possibilidade de se articular de uma maneira mais sólida, mais consistente, se identificarem, adquirirem esses hábitos do professor, participarem das redes, participarem das atividades, participarem dos eventos, e terem sucesso aí nessa carreira de vocês. Então, né, espero também que logo ali na frente, quando vocês estiverem, enquanto professores, sendo professores, né, vocês tenham aí uma compatibilidade maior de preocupações também com a prática pedagógica, com as metodologias de ensino, ou seja, com a qualidade mesmo do ensino que a gente está produzindo, porque esses são elementos extremamente importantes. Agora, chama a atenção que, ao fazer esse exercício em disciplinas passadas, né, 4, 5, 6 anos atrás, isso mudou bastante, né? Antes parecia muito pouco a questão da prática de ensino, da qualidade de ensino, e aos poucos, com o tempo, a gente foi conseguindo, né, demonstrar e trazer para vocês, provocar vocês, para que essa seja também uma preocupação central, porque quando a gente tem, né, uma preocupação grande com a qualidade do que eu quero produzir, a qualidade do que eu quero fazer na escola, quando eu tenho bons alicerces, né, quando eu tenho bons fundamentos para argumentar o que o professor está desenvolvendo, o que a professora consegue propor na escola, a gente tem mais força, né, para mostrar e reivindicar, enfim, avançar sobre condições de inserção no mercado de trabalho, condições de trabalho, né, ampliar a carga horária da disciplina, estabelecer aí uma maior correspondência entre a formação específica e a disciplina, e assim por diante. Muito bem, pessoal. Essa foi a sistematização geral, e aí eu fico à disposição para vocês. Quem quiser participar por áudio, por vídeo, usar o chat, enfim, fiquem à vontade. Esse é o momento final da disciplina, de fechamento, né, pelo menos em termos de aulas, né, vocês ainda têm algumas atividades para fazer, e eu fico à disposição. Acho que a Tiffany já lançou aqui. Quais eram as preocupações que mais apareciam antes? Assim, desculpe se não ficou claro. Era mais as preocupações mesmas que vocês, porque tem a ver com a posição que vocês estão, que é a de formação. Então, aparecia basicamente só a questão de mercado de trabalho, de condições de trabalho, né, enfim, e não aparecia quase nada do ensino, né? A prática pedagógica, a metodologia de ensino, a preocupação com os estudantes da escola, a preocupação com os recursos didáticos, com como mobilizar os conteúdos, com como trabalhar os conteúdos, enfim. Então, é por isso que a gente acaba vendo que surgem que a própria proposta, da forma como a disciplina acaba sendo trabalhada agora, ela vai influenciando de alguma forma que essa preocupação seja uma preocupação importante também durante o processo de formação do professor. Certo, Tiffany? Mas nesse sentido, né, que para quem acaba olhando
o percurso dos últimos 5, 6, 7 anos, a gente consegue ver que houve algo positivo nesse sentido, né? Não que as outras preocupações de mercado de trabalho, de inserção, não sejam importantes, elas são legítimas, elas são, né, fazem parte do estágio que vocês estão nessa trajetória, né, de se tornar professor de sociologia na escola, né, de se tornar licenciado em ciências sociais. Mas a gente antes praticamente não via preocupações com a qualidade do ensino, quando esse é um fundamento necessário, né, até para ser professor, né? A gente tem que ter essa preocupação com como construir melhores experiências, como fazer melhores intervenções didáticas, né? Como debater a qualidade de ensino, como pensar critérios para avaliar o nosso ensino que a gente faz e coisas nesse sentido. Eu espero que tenha respondido. Bianca fez um comentário. Esse foi um semestre cheio de imprevistos, fiquei doente, mas o ensino remoto mesmo só permitiu acesso aos conteúdos e leitura dos materiais com atraso. Apesar de um prejuízo na participação dos fóruns, para mim o ensino remoto foi a melhor opção nesse momento. No geral, gostei muito do conteúdo. Você está fazendo uma avaliação, né, Bianca? Tá. No geral, gostei muito do conteúdo e foi a disciplina que mais se aproximou da realidade escolar de todos que fiz na licenciatura. Que bom saber disso. Que bom saber. O esforço é nesse sentido. É claro que às vezes eu acho que fica muito teórico e tal, mas a ideia é essa, né? É fazer essa construção que vá da discussão epistemológica, conceitual, teórica, de contextualização, que é mais abstrata, né? Uma discussão mais histórica, mas também conseguir aproximar um pouco vocês da realidade, o que ainda não é exatamente a realidade, né? A realidade mesmo vocês vão ter nos estágios, né? E a questão da qualidade do ensino, da forma como ensinar, vai aparecer com mais força ainda. Né? Mas a ideia dessa disciplina é sempre, a proposta, na verdade, como eu falei em algum momento, é fazer essa transição, né? Olha, agora a gente, embora continue sendo estudante da licenciatura em Ciências Sociais, agora a gente vai ter que começar a dar um salto em direção ao ser professor, né? E aí vamos fazer uma primeira aproximação para semestre que vem chegar no estágio já com um mínimo de musculatura, digamos, dessa forma, para se sentir um pouco mais confortável na prática pedagógica em si e frente a frente daí com o nosso público preferencial, que são os estudantes. Inclusive, vou usar bastante material daqui na residência pedagógica. Nesse momento, estamos no começo do planejamento dos planos de ensino como regência, vou usar bastante na área de... Que bom, Bianca. A ideia é mesmo essa, tá? Difundir. Mas lembrando, é base, tá? Eu quero, né? Eu não quero nada. Na verdade, a ideia é que vocês ainda extrapolem, né? Que as inovações venham de vocês, que as experiências, que tudo isso seja ainda muito mais rico com a síntese, né? Uma coisa meio dialética, entre o que a gente discutiu aqui, as aproximações que a gente faz com o campo, as observações, mas uma síntese também com as experiências pessoais nos espaços singulares específicos, né? E aí a gente efetivamente conseguir desenvolver uma sociologia aí em alto grau, em alta qualidade. E sem esquecer, né, acho que é muito importante que vocês lembrem disso, eu até coloquei aqui como último slide, né, que nós temos outros espaços, além para esse processo de qualificação, né, da formação enquanto professor, que nós temos, além dos espaços aqui da universidade, que é ainda durante a formação, além do espaço profissional que vocês vão ter no momento que estiverem dentro da escola, trabalhando na escola, a partir já dos estágios, a gente também tem as associações e a gente também tem bem próximo, agora no mês de julho,
julho, né, o NZEB, que vocês podem assistir as atividades, as palestras, né, dá para fazer inscrição ainda, não dá mais para apresentar trabalho, mas dá para fazer inscrição. Vai ter um monte de oficina pedagógica mostrando estratégias de ensino, vocês vão conseguir discutir, debater, né, quem participar vai conseguir debater e discutir aí com o pessoal que vai estar apresentando. Então, faz parte do processo de imersão se a gente quer efetivamente que a sociologia no ensino médio tenha grande qualidade, né? E isso, né, me parece que fazendo meio que advogado do diabo aqui, mas não querendo dizer, na verdade pensando assim, ó, enquanto sociólogo, a realidade é recursiva, certo? Eu prefiro não trabalhar com uma causa-efeito direto, isso causa aquilo. Mas me parece que a gente tem que pensar as coisas um pouco mais recursivas, ou seja, como se elas vão se retroalimentando. Então, às vezes, me parece que só a gente partir dos problemas do mercado de trabalho, das condições de emprego, não resolve o problema da qualidade do ensino. Na verdade, as duas coisas têm que trabalhar juntas, elas têm que ser recursivas. Então, se eu tenho melhores condições de trabalho, ao mesmo tempo eu tenho que pensar na qualidade do ensino, e aí se eu tenho mais qualidade do ensino, ao mesmo tempo eu consigo, né, reivindicar mais melhores condições de trabalho, melhor inserção, e assim, é um pouco essa lógica, certo? E a minha proposta, assim, ao chamar vocês para sempre estar problematizando a carreira de vocês, a formação de vocês, permanentemente, não só agora, mas daqui para frente, até quando já forem há 20 anos professores lá na escola, continuarem fazendo essa problematização, né, é exatamente para reforçar isso, né, que a gente sempre tenha nossa missão pública, né, muito bem colocado, muito bem estabelecido, até para que a gente possa ser valorizado no nível, né, que o professor da escola merece. Ok, Joana. Então fica o convite, pessoal, participem, tá, dos eventos também da área, certo? Tem tempo, tem bastante tempo, até porque vocês amanhã é quarta, né? Sim. Amanhã vai ter a votação do calendário escolar para 2021, primeiro semestre de 2021, não, 2021. E, a princípio, pela proposta que eu vi, o semestre vai começar em agosto, certo? Então, durante o mês de julho, vocês vão ter a oportunidade aí de participar ativamente do encontro da ENESEP, certo? Joana, gostei também da disciplina e das cadeiras que cursei esse semestre, foi aquela que eu aproveitei mais e acredito que mais vou levar para a minha prática docente. A organização da disciplina não muda, estava excelente, as propostas de forma muito boas, a atividade final está sendo um prazer realizar, espero que seja assim nos meus próximos planejamentos de intervenção didática. Como sugestão para o próximo semestre, talvez incluir uma aula para discussão coletiva sobre os planejamentos. Beleza, boa dica mesmo. Legal, Joana. Se for ainda, né, a princípio o semestre vai começar em agosto. Pelas informações, claro, tudo isso depende da votação de amanhã no CEP, né, que é o nosso Conselho de Ensino e Pesquisa, mas vocês têm, a princípio deve ser ERE, se não for ERE vai ser alguma coisa mais híbrida, certo? Mas totalmente presencial, a princípio, esse semestre ainda não será, certo? Então, que bom que se inscreveu, Joana. Que os colegas também sigam o exemplo. Na verdade, eu tive vários de vocês, de turmas anteriores, que também me disseram, alguns vão até apresentar trabalhos. Achei bem legal esse envolvimento. Certo. Então, pessoal, se alguém quiser participar, fazer alguma participação final, a minha ideia não é se estender tanto hoje, né? Na verdade, orientações sobre as tarefas, sobre essa reta final, vocês já têm nas aulas anteriores.
Aqui era mais um fechamento. Se alguém quiser fazer mais alguma avaliação, se alguém quiser falar, se alguém quiser aparecer, se alguém quiser escrever no chat, eu espero que todos tenham aproveitado, né, que todas e todos tenham aproveitado bem a disciplina e que a disciplina tenha ajudado, de repente, sabe aquela coisa que tem um momento que a ficha cai, né? Para onde eu estou indo? Qual que é o sentido de tudo isso? Eu espero que a disciplina tenha ajudado um pouco nesse sentido, né? Porque às vezes, especialmente no início do curso, né, a gente tem tantas disciplinas com tantas discussões e coisas não conectadas, e aqui nessa disciplina a gente pelo menos tenta dar um pouco a cara da identidade profissional do licenciado, né? Então, espero que o objetivo tenha sido alcançado. Temos mais alguma questão? Algum comentário? Esse é o momento de vocês. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre o ensino remoto. Claro que a gente não consegue, né? Como eu falei para vocês, pessoal, numa disciplina dar conta de tudo. Então, a proposta mesmo foi, com essa disciplina, selecionar coisas e atividades e tarefas, enfim, onde fosse possível dar uma conectada, assim, né? Dar uma orientada, né? Estabelecer delimitar um pouco o território, o terreno, o campo, né? Para que vocês não se sentissem tão sozinhos, né? Acho que tem outras iniciativas bem importantes que vão nesse mesmo sentido, né? Nós temos o PIBID, nós temos o PIBID, né? Nós temos a residência pedagógica, PIBIC também tem algumas bolsas de iniciação na área de ensino, nem tanto aqui no departamento de sociologia, mas na FACED tem alguns alunos das ciências sociais que acabam fazendo estudos de pesquisa na área do ensino. Então, a gente tinha como proposta mesmo apresentar para vocês um pouco desse nosso espaço, né? Para chamar a atenção de vocês, que é um espaço que já tem complexidade, organização, estrutura, pessoas, né? E que é muito produtivo, né? E que tem como subsidiar excelentes experiências professorais, né? Entre vocês daqui para frente, né? Joana, eu era uma pessoa bem desconfiada do sistema remoto, mas me adaptei muito bem, para falar a verdade. Sinto que foi muito produtivo e todas as professoras usaram os espaços de fora e acho que os alunos se sentiram bem à vontade de comentar e desenvolver ideias, coisas que no presencial às vezes temos vergonha, enfim, mas claro que estou com saudades das aulas presenciais. Todos estamos com saudades das aulas presenciais, Joana, com certeza, né? Mas querendo ou não, são 2 semestres já no modelo remoto, né? Então, me parece que o segundo semestre acabaria tendo já uma dinâmica um pouco mais clara, né? Pelo fato de já não ser novidade. E também arrisco dizer, pensando no futuro, tenhamos ou não outro semestre remoto, ou híbrido que seja, mas eu acredito que a gente vai ter daqui para frente talvez mais experiências híbridas de ensino, né? Até porque tem vantagens no remoto, tem vantagens no presencial, tem coisas que podem ser feitas remota, tem coisas que podem ser feitas que são melhor desenvolvidas presencialmente, né? Então acho que tem várias coisas assim, né? Aí, se você pensar no ensino remoto, por exemplo,
não gastar com passagem, tem a questão financeira e tal, as aulas estarem gravadas, então você pode assistir em outros horários, a flexibilidade da entrega das tarefas, coisas nesse sentido são muito positivas, ajudam, né, em tempos em que grande parte dos nossos discentes trabalham, né, junto com, especialmente num curso como de Ciências Sociais, grande parte dos estudantes trabalham, né, a flexibilidade que o ensino remoto propicia, de entrega de tarefas, de assistir às aulas, enfim, de participar, dá uma certa autonomia e controle do tempo, coisas nesse sentido, né? Mas, por outro lado, a gente perde outros tipos de interações que o presencial propicia mais. Então, é bem provável que a gente vá ter no futuro algo, talvez, aulas teóricas gravadas e encontros para apresentação de trabalhos e debate das práticas de intervenção didática, coisas nesse sentido, mais presencial, né, como se fosse um pequeno seminário, um pequeno GT de um grupo de trabalho de um evento, coisas assim. Então tem que ver o que vem aí pela frente, né? A questão também teve da questão da prova online, me parece ser bem mais tranquilo de realizar uma prova online do que ir para a sala de aula e ficar lá fazendo a prova. Então eu acho que tem coisas que vão daqui para frente, a gente vai acabar tendo uma síntese, né? Vai ser algo meio que dialético. Então, um produto novo. E espero, e conto com vocês, já que todos vocês vão ser professores e professoras, né, que ajudem a qualificar esse modelo novo que vem pela frente, né, até porque a escola vai precisar. Não vai ser só aqui na universidade, né, vai ser na escola também, especialmente no ensino médio. Ensino fundamental, ensino infantil é diferente, né? Tem outro tipo de dinâmica. Mas o ensino médio, enfim, o ensino universitário, é provável que a gente rume para um modelo mais híbrido. Mais questões? Espero que tenham, então, aproveitado. Espero encontrá-las e encontrá-los todos daqui para frente. Uma curiosidade sobre essa turma, dos 13 matriculados nessa turma aqui, nós só tivemos 2 meninos, né? E isso é uma novidade. Não sei se tem a ver com o ensino remoto, a gente não tem como avaliar isso agora, mas é a primeira vez que eu não tenho uma distribuição equilibrada, né, entre meninos e meninas na matrícula da disciplina. Então, interessante. É algo aí que a gente tem que acompanhar aqui para frente. Coisas de sociólogos, né? Cientistas sociais sempre preocupados com as dinâmicas da realidade, já querendo saber o porquê. É um pouco do nosso ofício, do nosso hábitos. Antenas sociológicas, isso mesmo. E vocês têm que ensinar isso para os estudantes do ensino médio. E quem é que comentou? Foi a Joana também? A sugestão aquela da disciplina, que eu posso levar para a disciplina encontro. Foi a Joana. Encontro para debater as intervenções didáticas. Eu até vou deixar eu vou pensar isso para o próximo semestre, mas eu também vou sugerir, já que vocês agora vão para a disciplina de estágio 1, que conversem com a professora ou professora, não sei quem vai ministrar, se vai ser a Célia, se vai ser a Rosemary, se vai ser o Leandro, não sei quem é que vai dar o estágio 1, mas lá na Faculdade de Educação, vocês podem pedir para eles, de repente, uma aula para fazer esse movimento, né? Pegar as intervenções que vocês produziram nessa disciplina aqui e aí compartilhar, trocar entre vocês, enfim, um debater do outro e levar para os estágios, né? Afinal de contas, vocês vão ter os estágios para realizar.
e ter um conjunto de propostas de intervenção didática é bem interessante para fazer esse movimento. Podem levar também para o PIBID, podem levar para a residência pedagógica. Uma ideia. Que o produto não seja jogado fora, né? Que o produto seja utilizado, compartilhado, experimentado. Essa que é o objetivo de fazer o exercício. Sim, Joana, eu sempre faço algum comentário. E eu espero que vocês me surpreendam com boas inovações didáticas. Sem querer colocar pressão. Certo, Joana, certo, Tiffany. Então tá, pessoal, se nós não temos mais questões, espero que todos tenham muito sucesso aí nos estágios, né, na carreira de vocês, que se envolvam com o campo do ensino da sociologia, né, que se sintam abraçados por esse espaço e que a partir do momento que vocês estabelecerem aí uma grande imersão, uma imersão boa, que tem um envolvimento, né, com as redes profissionais que estão formadas, que vocês consigam, pode sim, Tiffany, que vocês consigam ter bastante sucesso, né, nessa empreitada. Oi, gente, boa noite. Dá para me ouvir? Sim, perfeitamente. Ah, tá bom. Eu queria também elogiar a proposta de trabalho final. Eu acho que dá uma perspectiva bem boa essa coisa de se botar no lugar de planejar uma aula. E eu tô com uma dúvida sobre o trabalho final mesmo, porque eu já tô quase terminando. Tomara que eu não esteja fazendo nenhuma coisa errada, pelo amor de Deus. Mas é sobre o tópico 6 e o 7, que é sobre o procedimento didático metodológico e o de avaliação. Acho que sim. Porque eu fiquei em dúvida quanto a isso, porque no planejamento das aulas, né, as 4 aulas, eu já vou explicando por que eu proponho cada coisa. Então, eu já estou no limite das páginas, então eu fiquei, assim, um pouco em dúvida, no caso, sabe? Então, é isso também. E outra coisa também que eu fiquei pensando, mas eu acho que se enquadra mais em um problema de pesquisa, é que a diferença entre tema e temática, porque eu escolhi fazer sobre interseccionalidade. E aí depois eu li lá de novo o documento e eu tava entendendo, ai meu Deus, será que ele tá falando que só pode fazer sobre esses temas? Diferença e diversidade, cidadania e direitos humanos. Mas aí eu não sei se os temas são essas coisas mais gerais e a temática é o nicho do qual a gente trata. Tô um pouco sem lembrar disso. E é isso. Só isso mesmo. Obrigada. Tá bom, Tiffany. Obrigado pela participação. Respondendo, então, começando pela última dúvida, tá? Vocês, tanto faz, vocês podem usar uma temática, né, mais específica, né, um nicho aí dentro de um tema mais geral, ou vocês podem trabalhar com temas mais gerais, tá? Não tem problema. Aí é a questão de como cada um vai fazer o recorte, a delimitação da proposta de intervenção didática que está construindo ali. Então, quanto a isso, não precisa, né, se preocupar de maneira nenhuma. Fica bem tranquila, né? O recorte pode ser uma temática bem específica, como no teu caso, ou pode ser algo um pouco mais geral, um pouco mais genérico, tá? Não tem problema. E sobre a questão dos tópicos de metodologia, a parte da metodologia, na verdade, eu sei que lá, quando você está falando das aulas, né, muitas vezes já se coloca ali dentro das aulas alguma coisa sobre a metodologia que vai ser trabalhada. Mas o interessante, na seção específica da metodologia, é falar um pouquinho se você está utilizando alguma coisa como referencial para essa metodologia, que pode ser a questão das orientações curriculares, ou muitas vezes, como acontece com alguns trabalhos, outras intervenções assim que os estudantes já trouxeram em outros semestres,
trazer alguma coisa de discussão que vocês fazem sobre método, em termos um pouco mais teóricos, na faculdade de educação, quando vocês estudam os planejamentos didáticos, certo? Então vocês podem fazer, mas não precisa ser nada muito longo, né? É mais um aporte assim de qual o sentido que tu quer dar para as estratégias de ensino que você está utilizando na sessão anterior, onde você fala das aulas. Tá? A parte dos recursos didáticos também fica dentro das aulas e não necessariamente na parte da metodologia, certo? E na parte, acho que a outra era sobre a avaliação, né? A avaliação, a sugestão que eu gosto de fazer é que vocês trabalhem a parte de avaliação como uma resposta aos objetivos geral e específicos que vocês colocam para essa proposta de intervenção didática, certo? Então, na verdade, é fazer uma breve descrição de como que poderia ser feita a avaliação, né, desse exercício que está sendo proposto, dessa intervenção que está sendo proposta, né? E nunca perder de vista na avaliação que você não vai medir o conteúdo, né, absorvido, você vai medir o estranhamento, a desnaturalização proposto ali pelos objetivos, com o trabalho dessa temática, certo? Então, você vai poder ou falar mais especificamente, né, que avaliação e monitoramento é muito... isso é uma terminologia que a gente usa em teorias de projetos práticos, aplicáveis, né, de projetos sociais. Monitoramento é no sentido de como é que tu pode acompanhar o desenvolvimento dessa avaliação no longo do tempo, né? É exatamente, na verdade, a própria proposta da intervenção didática, ela já encaminha vocês a não utilizarem uma prova no final do sistema, sabe? Uma coisa assim. É que vocês façam um acompanhamento. Então, como que vocês estariam monitorando que está funcionando as dinâmicas da proposta em 4 aulas para o desenvolvimento daquela temática. Então, como eu falei em alguma aula, acredito que eu tenha falado, não me lembro se foi aqui nessa disciplina, mas deve ter sido, por exemplo, como é que você poderia ir acompanhando que a argumentação do estudante sobre aquela temática está ampliando, né? É um pouco o nosso trabalho, não é dar o certo ou errado para ele sobre uma questão ou outra, mas ir acompanhando se ele tem maior capacidade de argumentar a partir de fatos, a partir de dados, a partir do que ele está mobilizando, né? E que daí a argumentação dele vai ser um pouco mais sociológica, né? Menos natural, mas mais desconstruída, né? É mais nesse sentido, mas também não precisa se preocupar. Aí eu lembrei do início da tua fala, Tiffany, e no início da tua fala você tô com medo de fazer alguma coisa errada. Não se preocupa com isso, na verdade. Não se preocupa com isso. Na verdade, é uma ideia. Você está me trazendo uma ideia ali de como fazer isso. E eu não vou dizer que está certo, que está errado. Eu vou, na verdade, ver se está interessante, se está conectado com as outras coisas, né? O que eu gosto de colocar como uma dica importante e que perpassa daí toda a estrutura dessa proposta de intervenção didática é que ela tenha cabimento, assim, que os objetivos estejam adequadamente conectados à proposta metodológica, ao processo de avaliação, ao conteúdo que está sendo escolhido para ser ministrado, ao que está sendo colocado nas aulas, que não fique, né, como quando não se faz esse tipo de exercício, né, você tem ali uma confusão de coisas ou coisas que estão desconectadas, né? Já viu, você vai fazer por exemplo, um trabalho que a temática é, sei lá, modernidade. Aí você tem uma aula sobre Revolução Industrial, uma aula sobre
diferença e diversidade, uma aula sobre Foucault e sabe, coisas que não conversam, né? Na verdade, é um pouco mais que tudo que esteja conectado, amarrado, né? Que não se abra demais a coisa, que se tenha foco, mas que no fundo se consiga fazer um exercício de estranhamento, de desnaturalização, né? Uma proposta para que isso aconteça no âmbito da escola. Espero que tenha ficado claro e não confundido mais. Não, ajudou bastante. Era bem o que eu tinha entendido mesmo, lendo as orientações, né? Mas eu Uhum. fiquei só com medo, não. Eu já tava, estou botando medo, mas não, eu tava só um pouco com dúvida de como fechar isso, né? Mas me ajudou bastante. Tá, Obrigada. fica bem tranquila, tá? Se tu quiser só colocar uma ou duas frases, assim, tá tranquilo. É, vou tentar Tá bom? justificar até pra mim mesma, né? Então eu acho que é pra isso, na verdade. Isso. Exatamente. É mais para ti do que para mim. Aham. Então, muito obrigada pelo semestre. Certo? Então tá, pessoal, se nós não temos mais questões, espero que todos tenham aproveitado. Essa aula vai ficar gravada, vocês podem assistir de novo. Os colegas que não assistiram também poderão assistir. E eu espero que todos tenham excelentes experiências de estágio, né? Todas e todos tenham excelentes experiências de estágio no próximo semestre. Certo? Então tá, saudações a todos e a todas, e muito obrigado pelos diálogos que tivemos em mais um semestre de ensino remoto. Eu que agradeço, Tiffany, Bianca, Joana, Alexia.